Nós apresentamos a Ti a nossa adoração nessa manhã. Senhor, nós apresentamos a Ti o nosso clamor, Senhor. Cada palavra de adoração que nós expressamos a Ti aqui nesse lugar, Senhor. Receba a nossa adoração, receba, Senhor, o nosso louvor. Nós Te pedimos, Deus, continue sendo conosco nessa manhã. Fala conosco agora, Senhor, por intermédio da Tua palavra. Continue ministrando, Senhor, aos nossos corações e nos levando a uma vida de maturidade na Tua presença, Deus. Nós Te agradecemos por tudo e oramos assim em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Aplauda o nome do Senhor, engrandeça Ele, aleluia. Aplauda agradecendo ao Senhor, agradeça por aquilo que Ele é na sua vida, agradeça pela bondade, pela misericórdia. Deus é bom em todo tempo, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, nós vamos ler nessa manhã versículo 35 ao 41. Marcos capítulo 4, nós vamos ler do versículo 35 até o versículo 41. Hoje, 14ª mensagem no Evangelho de Marcos, está avançando, nós estamos avançando, vamos concluir hoje o capítulo 4, e nós vamos ler essa passagem, que é uma passagem muito conhecida, uma passagem muito conhecida, e eu quero, inclusive, aqui louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos e irmãs que servem ministrando a palavra aqui na igreja, né, que nos auxiliam nessa obra tão importante. Eu já tive a oportunidade de falar aqui uma vez, né, sobre uma experiência que eu vou guardar no meu coração sempre, que foi um período que eu lembro que a Andréia ministrou uma palavra em Mateus 6, depois, se eu não estiver enganado, a Simone ministrou uma palavra nesse mesmo texto, e depois a Ana Carla ministrou também nesse mesmo texto. Foi uma experiência que Deus falou muito ao meu coração, né? Naquelas 3 mensagens, com 3 ênfases diferentes ali, e eu quero também louvar a Deus, porque esse texto que nós vamos ler aqui hoje, eu lembro de uma mensagem que o Rogério ministrou aqui, que ficou muito marcado também no meu coração, que é esse texto, Jesus acalma a tempestade. E eu quero ler com você aqui então essa passagem, Marcos capítulo 4, versículo 35, você achou aí, amém? Amém. A palavra diz assim: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande tempestade de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa do barco, dormindo sobre o travesseiro. E os discípulos acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Versículo 40. Então Jesus lhe perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Feche seus olhos. Senhor, te agradecemos por essa palavra lida, e agora nós te pedimos, Senhor, fala conosco, ministra aos nossos corações, e que possamos aprender, Senhor, algo a mais de Ti nessa manhã, que possamos ser edificados. Nós te agradecemos desde já por tudo, em nome de Jesus, amém, Senhor. Glória a Deus. Pode se assentar, deixando sua Bíblia aberta aí, como de costume. E amados, o tema da mensagem nessa manhã: Jesus acalma a tempestade. E aí eu falo com vocês aqui nessa passagem, lembrando tudo que Jesus viveu naquele dia. Porque o versículo 35, ele vai situar a gente em que momento que isso acontece.
O versículo 35 ele vai começar dizendo assim: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. Que dia foi esse, pastor? O dia em que Jesus ensinou a multidão sobre o que era o reino de Deus. O dia que nós temos aqui nesse texto foi um dia cansativo para Jesus, um dia de muito trabalho, um dia em que ele gastou muita saliva para falar com aquela multidão sobre o que era o reino de Deus. E aí eu fico imaginando, né? Jesus não tinha microfone, Jesus não tinha ar-condicionado, Jesus não tinha, né, um lugar confortável para ficar. E aí ele ensinando aquela multidão, eu fico imaginando, Leandro, o cansaço de Jesus no final daquele dia. Eu fico imaginando porque quando eu chego em casa, né, especialmente domingo, depois de pregar de manhã, eu chego em casa só o pó da rabiola, como diria meu pai, né? Chego cansado a beça. Eu sempre chego em casa, a primeira coisa que eu falo para a Natane é: deixa eu sentar um pouco, né? Porque não parece não, mas cansa, né? A gente fica aqui em pé desde do horário da escola dominical falando direto até quase meio-dia. E a gente vai fazendo isso com intensidade, isso gera um cansaço físico. O culto da noite, então, nem se fala. Chego em casa aí que eu falo, ó, se eu sentei 10 minutinhos de manhã, deixa eu sentar 20 agora, né? Deixa eu descansar mais um pouco. Imagina Jesus o dia inteiro pregando, Jesus o dia inteiro ensinando. Chegou o final daquele dia, Jesus estava muito cansado. E o texto bíblico diz para nós que ele chega para os discípulos e ainda fala para eles: vamos passar para outra margem do mar. Isabel, Jesus ainda chega para os discípulos falando assim, né, ó, vamos fazer uma viagem agora, eu estou cansado, mas vamos lá, temos que ir para o outro lado do mar da Galileia. E aí eu quero entrar com você já no primeiro ponto da mensagem. Primeiro ponto para a nossa reflexão aqui: atravessando uma região com perigos. Vou repetir: atravessando uma região com perigos. E aí eu quero ler com você o versículo 36 e o versículo 37. Vamos lá? A palavra do Senhor diz assim: e eles, se despedindo da multidão, levaram Jesus assim como estava no barco, e outros barcos os seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Amados, quando a gente vai estudar a geografia de Israel, essa informação aqui é interessante trazer para vocês. O Mar da Galileia, se você pegar um mapinha aí depois, se tiver na sua Bíblia, né, um mapa de Israel nos tempos de Jesus, você vai ver ali, William, o Mar da Galileia é isso aqui no mapa, é pequenininho, é muito pequeno. Se você pegar e olhar ali, irmã Elza, é um pedacinho de água muito pequeno. Só que ficava, Florisvaldo, numa região rodeada de montanhas, rodeada de, não é montanha, fugiu o nome agora, tem um nome aquelas montanhas que cercavam o mar, se eu lembrar eu falo aqui. E era uma região de depressão, ou seja, tinha uma queda ali muito forte das montanhas que rodeavam aquele mar e possibilitava que os ventos batessem ali naquele lugar e se concentrassem no Mar da Galileia, gerando um grande movimento de água. E se você nunca viu, é muito interessante também, o Monte Hermon, né, que a palavra do Senhor vai falar em algumas passagens, é uma montanha que também ficava ali próxima, coberta de neve. Gente, é uma coisa linda olhar o Monte Hermon, você pegar foto, você olha para um lado assim, Rafael, deserto, você olha aquela foto de deserto, né, que a gente já imagina, e você olha para o outro lado, o Monte Hermon é coberto de neve. Por quê? Porque ele é muito alto, se eu não estiver enganado, são mais de 3.000 metros de altura, né, do Monte Hermon, é Monte Hermon mesmo que chama. E aquilo tudo, toda essa combinação de fatores,
fazia com que o mar da Galileia se tornasse suscetível a tempestades de ventos muito fortes, que chacoalhavam toda aquela água. Então, um navegante, um pescador, alguém acostumado a lidar com barcos e travessias, mar da Galileia, sabia que atravessar o mar da Galileia era uma caixinha de surpresa. Você não sabe o que te aguarda. É igual, eu vou perguntar aí para os irmãos que dirigem aí, fala uma pista ruim aí de dirigir aí, que se falam para você assim, ó, você vai precisar pegar a estrada tal, você já está até frio na espinha. Cita uma aí para mim aí, por favor. Regis Bittencourt, essa daí é famosa mesmo. O mar da Galileia tinha um pouquinho disso. Eu olhava, meu Deus do céu, Jesus vai atravessar o mar, vamos lá. Pode acontecer alguma coisa. E de fato aconteceu. E aí, trazendo para a nossa vida aqui, amados, uma reflexão importante que a gente tem que fazer é a seguinte: Jesus tinha um plano. Repete isso comigo, diga, Jesus tinha um plano. Qual era o plano de Jesus? Versículo 35 ele diz: vamos passar para outra margem. Qual era o lugar que Jesus queria ir? Se você ler depois o capítulo 5, você vai ver. Jesus queria ir para Gadara. Ele estava na Galileia e ele queria ir para a região dos Gadarenos, dos Gerazenos, dependendo da sua tradução. E Jesus tinha esse plano: vamos para o outro lado do mar. Jesus tinha um plano. E era necessário, para viver o plano de Jesus, Carla, atravessar o mar da Galileia. Era inevitável. Jesus tinha um plano, ele revela aos seus discípulos, só que Zelinha, para viver o plano de Jesus, era necessário enfrentar os perigos do caminho. Não tinha como José viver o plano de Jesus sem enfrentar aquele perigo. Não tinha como. Jesus, vamos atravessar a pé. Não tinha como. Jesus, vamos escalando as montanhas, né? Vamos dar uma de alpinista, né? A gente vai passando. Não tinha como. Tinha que ser de barco. Não tinha outro caminho. Tinha que pegar Regis Bittencourt. Não tinha jeito, tinha para onde correr. Eu vou abrir aqui um parênteses aqui. Gente, eu tenho pavor de pegar Brasil aqui no Rio, né? A Natane, quando eu tenho que pegar qualquer lugar e tem que pegar Brasil, ela já começa, vai ter que pegar esse negócio. Só Brasil. Não tem, as faixas não são pintadas. Eu falei, imagina que tá aí, vamos, né? Vamos imaginando. Tem que pegar Brasil, tem que pegar Regis Bittencourt, tem que pegar o mar da Galileia. É inevitável. E amados, na nossa vida não é diferente. Tem planos de Deus na nossa vida que é inevitável atravessarmos determinados desertos, determinados momentos ruins, determinadas dificuldades para chegar do outro lado. Jesus tem um plano. Jesus continua tendo um plano para nós hoje, mas saiba de uma coisa: é inevitável no caminho enfrentar perigos, é inevitável. Se você quiser viver o que Deus tem para a sua vida, se você quiser viver o melhor de Deus para a sua vida, entenda, para viver os planos de Deus, é inevitável. Eu tenho que enfrentar o mar da Galileia. Eu tenho que enfrentar certos perigos na minha vida. Pastor, que perigos são esses? É você renunciar à sua própria vontade, é viver uma vida de santidade. Determinados momentos você vai ter que ter um posicionamento que as pessoas que não estão no mesmo propósito que você não vão te entender, seus amigos não vão te entender. Por que você não aceitou tal proposta? Por que você não quis fazer tal coisa? Por que você não aproveitou essa oportunidade? É porque nós estamos atravessando o mar da Galileia. É porque nós estamos atravessando essa travessia, esse mar, essa estrada, que, Marcos, é inevitável. É inevitável. Por que você não faz tal coisa? Porque eu estou atravessando o mar da Galileia. É porque eu estou vivendo os planos de Jesus para a minha vida. É porque eu estou vivendo aquilo que Jesus quer fazer através de mim. Repete comigo aí, diga, é inevitável. Para vivermos no centro da vontade de Deus, será inevitável atravessarmos por certas situações. Era preciso passar por aquela região, por aquele mar, atravessar aquela situação toda. Segundo ponto dessa mensagem, para a gente continuar aí a nossa reflexão: Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel à sua palavra. E glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso.
Deus é fiel à sua palavra. E aí eu lembro da pregação do Rogério aqui, né? Eu lembro até que quando o Rogério ministrou, quando ele terminou a pregação, eu falei, Rogério, não é porque você está aqui do meu lado não, mas eu nunca ouvi uma palavra sobre esse texto, falou tanto ao meu coração como foi essa. E eu lembro que naquela palavra que o Rogério ministrou, eu gravei, não tá vendo? Presta atenção. A palavra que o Rogério ministrou, ele enfatizou muito essa coisa aqui, ó. Jesus disse, vamos passar para outra margem. Jesus não deu uma sugestão. Jesus não falou assim, Xande, ó, se der a gente vai chegar lá. Ele não falou aqui, Eliane, ó, talvez a gente chegue lá. Adriana, ele deu uma certeza, vamos passar para o outro lado. Vamos para lá, nós vamos. Jesus decretou aquilo. Jesus decretou. E aí os discípulos ouviram e falaram, vamos lá, vamos embora. E eles foram. Jesus deu uma palavra e nós vemos na palavra do Senhor que Deus é fiel à sua palavra. Aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Aquilo que Ele promete, Ele realiza. Se nós confiarmos e vivemos aquilo que Ele tem para fazer. Deus é fiel à sua palavra. Graças a Deus por isso. Graças a Deus, a gente vê promessas que são feitas na palavra a determinados homens de Deus, que eles olham e imaginam, eu não tenho condições de fazer isso, mas a gente vê o tempo inteiro ali, Deus é fiel à sua palavra, Deus fala, Deus zela por ela, Deus cumpre ela. Isso aqui é interessante, eu vou repetir, Deus fala, Deus zela por ela e Deus cumpre ela. Só que é um caminho, se você parar para pensar, né? Deus fala, Deus decretou, Deus lançou a palavra, Deus fez a promessa, Deus deu o direcionamento, Ele falou, Ele zela por ela, ou seja, Ele cuida daquilo que Ele prometeu, né? Daquele caminho, usando a palavra da moda aí, né? O processo, né? Quem estava naquela pregação vai lembrar, né? O processo, o meio do caminho, o percurso, Deus zela pela sua palavra. Imagina você, alguém que envia um drone, sei lá, ele não apenas joga o drone para o alto e se vira aí, ele vai zelando para que a viagem seja feita como ela tem que acontecer. Ele zela por ela e Ele cumpre ela. Eu levantei o drone, eu conduzi na viagem, pousei ele, ou seja, fiz com que se cumprisse aquilo que eu queria que ele realizasse. É por isso, amados, que a gente não tem que ficar temendo no meio do caminho o que vai acontecer no final. É uma palavra difícil essa, não estou falando como algo fácil. Todos nós temos dificuldade, Tem hora que as pessoas têm que lembrar pra gente isso, né? Ó, confia, calma, descansa, né, Marcos? Tem hora que a gente tem que ouvir essa palavra, né? O Marcos, uns dias desses aí, me deu uma palavra dessa. Eu preciso de vocês também, né? A gente tem que descansar. E a palavra do Senhor nos mostra isso. Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel à sua palavra. Não se desespere, não fique ansioso, não fique angustiado, angustiada. Creia na palavra do Senhor, Ele está conduzindo o barco da tua vida. Ele é fiel, Ele fala, Ele zela por ela e Ele cumpre ela. Deus é bom, Deus é bom. No meio do caminho temos a tormenta, ela acontece. No meio do caminho nós temos o caos. Se levantou um grande vento. As ondas se arremessavam contra o barco estava enchendo d'água. Olha o versículo 37. Gente, olha essa situação aqui. 37. Ora, eu amo esses detalhes, né? Ora, vamos fosse falar aqui um detalhezinho, né, Denise? Ora, então, né? Eles foram, então, aí aconteceu um negócio. 37. Ora, levantou-se um grande temporal de vento. Aí os navegantes já começaram a olhar, né? E aquele vento do mar chegou. E as ondas se arremessavam contra o barco. E aí já começou aquela coisa toda, né? Meu Deus, segura. E de modo que o barco estava se enchendo de água entrando no barco, e você vai vendo aquela situação toda, e aquele vento que não passa, o caos veio, mas a palavra de Jesus continuava lá, vamos passar para outra margem. A palavra estava sendo zelada. Às vezes a gente não vê essa parte, a gente ouve ele falar, a gente vê a realização, só que ele zelando pela palavra, muitas das vezes a gente não vê, só que ele está zelando. Ele está zelando, Ele está cuidando do meio do caminho.
Ele continua zelando para que a sua palavra se cumpra, para que os seus planos se realizem. Ele continua cuidando, a palavra não mudou. E temos aqui então nessa passagem, amados, o quanto que Deus governa sobre o nosso tempo, passado, presente e futuro. Deus governa. Samílio, olha só, passado, a palavra lançada, o plano decretado. O passado, qual que era o passado, Isabel? Vamos passar ao outro lado. Passado, ele decretou, está lá, irmão Ronaldo, ele governa sobre o nosso tempo. Presente, qual que é o presente? Tempestade, que foi acalmada por Jesus depois, mas a tempestade veio, presente, estou atravessando tempestade, só que eu lembro do passado, Jesus falou, vamos passar para o outro lado. O presente é vento, mas ele falou. E o futuro qual é? Eles seguiriam viagem e chegariam ao seu destino, tudo isso porque Deus é fiel à sua palavra. Eu lembro que uma vez, lá em Valença, cantaram aquele louvor, né? Sei, meu Deus, tu és fiel a mim, alguma coisa assim. Então um louvor canta assim, né? Acho que é esse aí. Sei que tu és fiel, né? Aí no final ela termina dizendo, né? Tu és fiel a mim, né? Rapaz, mas o pastor deu-lhe uma chamada depois. Igreja toda feliz, né? Cantando, né? A gente lá, Edgar, tudo com mão levantada, aleluia, glória a Deus. Aí terminou o louvor, o pastor pegou a palavra, o pastor Levi, pegou o microfone, ele, concordo que esse último louvor cantou não. Rapaz, coisa só de Valença mesmo, né? E aí o pastor começou a falar, ele falou, Deus não é fiel a gente, Deus é fiel à palavra dele. Aí ele veio, né? Veio batendo em cima. Só que aí pegando esse recorte, essa expressão Deus é fiel à sua palavra, ela traz algo para nós, se parar para pensar. A gente pode oscilar no meio do caminho, a gente se conhece, né, gente? A gente é barro mesmo, né? Barro na mão do oleiro. Só que Deus é fiel à sua palavra. Passa uma grandeza, isso passa uma segurança para nós. Uma segurança. Imagina, amados, imagina se tudo na nossa vida dependesse só da gente o tempo inteiro. Misericórdia, misericórdia. Só que Deus é fiel à sua palavra. E Deus age com graça, Deus age com bondade. Deus nos ensina no meio do caminho, tudo isso. Deus é fiel à sua palavra. Essa frase, ela traz uma paz ao meu coração tremenda. Uma paz, uma segurança tremenda. E um confronto, isso me envergonha também, muito. Porque Deus é fiel à sua palavra, só que o nosso coração humano, ele teima, ele tem dificuldade. O nosso coração se entrega muitas das vezes por causa do presente. E essa palavra, ela vem envergonhando a gente de uma maneira muito amorosa. Deus é fiel à sua palavra. Deus zela. Os discípulos puderam ver com seus próprios olhos que eles passaram por tudo aquilo por causa da obediência à ordem que receberam de Jesus. Vale a pena continuar obedecendo a palavra. Pastor, Jesus nos deu uma direção para mim, para minha família. Jesus deu uma direção para mim. Jesus deu uma direção para eu seguir nessa direção, nesse caminho. Mas pastor, parece que não está valendo a pena. Parece que foi viagem da minha cabeça, porque agora eu estou no meio do mar da Galileia, uma ventania absurda, o barco se enchendo de água. Pastor, eu não sei o que aconteceu. Traga a sua memória, qual foi a ordem de Jesus? Vamos passar para o outro lado. Então está tudo ok. Então está tudo sob controle. Confia, descansa, creia, confia. Se não der para descansar, vai repetindo aí para você: eu creio, eu confio, Senhor, me ajuda a descansar em nome de Jesus. A gente tem que trazer a nossa memória. Foi uma adversidade por causa da obediência. Eu vou repetir, foi uma adversidade por causa da obediência. Amados, sofrer por causa da obediência vale a pena. Vale a pena. Tem sofrimento na nossa vida que é perda de tempo. Perda de tempo. Que a gente também é meio cabeçudo. Né? Tem sofrimento que a gente passa na nossa vida porque a gente é teimoso. Só que tem sofrimento que vai acontecer por você estar fazendo a coisa certa. Tem sofrimento, e esse sofrimento vale a pena. Esse sofrimento, Rafael, tem que ser vivido. Se tiver que sofrer por obedecer, glória a Deus. Porque esse sofrimento, Jesus promete recompensa. Deus promete bênção. Deus promete que no final a gente vai olhar a Fernanda e valeu a pena, glória a Deus. Só que o sofrimento por teimosia aí é só derrota, só tristeza. Os discípulos estavam naquele momento sofrendo por obedecer a palavra de Jesus. Mas aí eu chego com você no último ponto dessa mensagem. Terceiro e último ponto, a repreensão
de Jesus. A repreensão de Jesus. E aí a gente segue aqui a leitura do texto. Versículo 38 vai dizer para nós o seguinte: e Jesus estava na popa do barco, ou seja, na parte inferior ali, na parte de baixo do barco. E ele estava dormindo sobre o travesseiro. E aí só uma curiosidade, né? Travesseiro, a gente já pensa logo naquele travesseiro da NASA, né? Aquela travesseiro de penas de ganso, né? Aquela coisa, tudo macio, né? Só que o travesseiro no barco lá, Leandro, era um toquinho de madeira. Você colocava, aí você imagina, né? O soninho que Jesus estava tirando naquela hora, né, André? O barco sacudindo e a cabeça batendo toda hora. Jesus estava dormindo bem. A palavra diz a nós que ele estava dormindo. Batendo a cabeça ali toda a vida, o negócio não. Um barco, né? E aí uma outra curiosidade, um barco com uma estrutura melhor, barcos mais caros, nesse toquinho de madeira você tinha ainda um revestimento de couro. Só que aí a palavra não nos fala aqui que tipo de barco que era o de Pedro, mas mesmo assim, gente, não era o seu travesseiro, sabe? Sabe aquele travesseiro que você abraça à noite, né? Aquele travesseiro que te acompanha não sei quantos anos já, né? Não era esse travesseiro. Jesus estava ali dormindo, não era algo tão confortável, mas ele estava dormindo. E o texto segue dizendo para nós: os discípulos acordaram e lhe disseram: mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Olha o que eles vão dizer: mestre, o Senhor não se importa com a nossa morte? Mestre, o Senhor não se importa com o que está por acontecer? Ou, ainda mais, Jesus, você não se interessa pela nossa vida, não? Você não está nem aí para a gente, não? Versículo 39, e ele se despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Versículo 40, então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Aí, amados, é importante explicar essa parte. A repreensão de Jesus. A repreensão de Jesus, perceba uma coisa, não foi porque os discípulos tiveram medo da tempestade. Se você ler com muita atenção aqui, a questão toda não foi que eles tiveram medo da tempestade, né? O barco sacudiu, porque às vezes a gente pega esses textos assim, né? E aí fala: esse bando de homem fraco, né? O barco começou a sacudir só porque estava para afundar e ia morrer todo mundo afogado. Eles ficaram com medo. Não tem. Esses homens não têm fé, não. Queria ver você lá, né? Queria ver você lá no lugar. A questão não era o medo da tempestade. A questão foi o que eles falaram. O que pegou aqui nesse texto foi essa fala dele: mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? A desconfiança. O problema nesse texto aqui foi o seguinte: a adversidade fez com que os discípulos mudassem a sua visão do mestre. Esse foi o problema. O problema não foi a tempestade. O problema não é você sentir medo. Sabe, aquela hora o mês ainda tem muito mês pela frente e o dinheiro já acabou. E aí você está naquela, você fala: meu Deus do céu, e agora? Tem um boleto dia tal, E aí você começa, e aí às vezes bate aquele gelo na espinha. Às vezes uma preocupação de um problema que surgiu, chega a enfermidade, e você recebe aquele diagnóstico, bate aquele medo: Senhor, eu não quero morrer, Senhor, eu não quero passar tal coisa. Vem um problema, vem uma situação. Ter medo, sentir aquele medo naquele momento não é um problema, a gente é ser humano, o medo vem, bate na porta do nosso coração. O problema é quando o medo muda a nossa visão sobre quem é Deus. O problema dos discípulos foi que eles falaram isso: o Senhor está indiferente à nossa dor, o Senhor não se importa com o nosso sofrimento. É isso que Jesus está repreendendo eles aqui. Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? O medo de vocês fez com que a imagem de Deus mudasse aos olhos de vocês. Vocês viram a tempestade e vocês mudaram a ideia que vocês tinham a meu respeito. O problema de vocês é a falta de fé, a falta de confiança no Salvador de vocês. Eu dei uma palavra: vamos para o outro lado. E vocês olharam para mim e agora pensam que eu não me importo com vocês. Esse que é o negócio. Amados, a gente não pode deixar os problemas mudar a imagem que nós temos de Deus
Deus continua sendo bom conosco. Deus continua sendo cuidadoso com você. Deus continua se importando com você. Parece que a tempestade veio e Ele te abandonou, mas Ele está no barco ainda, Ele não abandonou. Ele se importa sim com você e tem poder para agir nessa situação. Não deixe a tribulação mudar a imagem que você tem de Deus no seu coração. Deus continua sendo bom. E Jesus traz essa repreensão. Eles foram repreendidos porque eles falaram algo muito grave. Mestre, o Senhor não se importa com a gente. Mestre, a tempestade está aí, o Senhor não está olhando para nós, Deus está olhando. Na hora certa Ele age. Na hora certa Ele age, como de fato agiu aqui. Na hora certa Ele agiu. Eu fico imaginando se a abordagem fosse outra, né? Jesus, nos ajuda, faz alguma coisa, o negócio está ficando estreito aqui. Só que o problema foi, o Senhor não se importa com a gente. Você não se importa que a gente está morrendo? E aí Jesus vem com essa repreensão. Só que olha uma coisa, a repreensão de Jesus, até mesmo na repreensão, o amor de Deus se mostra, Viviane. Jesus não virou para eles e falou assim, ó, vocês são um bando de medrosos, vocês não têm fé. O negócio é o seguinte, nós vamos parar lá do outro lado, e quando eu parar lá, ó, vocês pegam o barquinho de vocês, vai embora daqui que eu vou pegar 12 homens novos para caminhar comigo, vocês não servem mais para nada. Vocês saem fora daqui. Não, Jesus repreendeu eles e continuou ao lado deles. Jesus não desistiu deles. Jesus continuou insistindo na vida daqueles homens. A repreensão de Deus não é para pôr um fim na nossa vida, mas é para nos alinhar, para continuar caminhando. Olha que coisa maravilhosa. Deus nos repreende para ajustar. Aí você ouve, abaixa a orelha, né? Vamos embora. Só que o ajuste, o alinhamento é para você continuar caminhando. Ai, que coisa boa. Jesus não abandonou os discípulos. Jesus não mandou eles voltarem, né? Ele poderia também, né? Ó, pega o barco e vai embora que eu vou andando sobre a água aqui. Tem poder, né? Podia fazer isso também. Ele não fez. O que ele faz ali, Isaac, é repreender aqueles homens e continuar trabalhando na vida deles. E essa repreensão gera no coração daqueles homens um temor. E aí no versículo 41 eles dizem, possuídos de grande temor, eles diziam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe quem é esse? É aquele que continua contando com você. É aquele que continua insistindo na sua vida. É aquele que continua trabalhando em cada um de nós. Ele que tem poder sobre mar, sobre ventos, sobre tempestades. Ele é aquele que continua do nosso lado. Ele não mudou. Quem muda é a gente. Ele não mudou. Ah, pastor, eu estou buscando. Pastor, eu estou clamando, o vento está vindo, mas ele ainda não acalmou a tempestade. A sua preocupação não tem que ser se ele mudou ou não. A sua preocupação tem que ser, ele continua no meu barco? Eu continuo ao lado dele? Esse que é o negócio. Essa que é a reflexão que a gente tem que fazer, porque o problema é quando a gente perde Jesus no nosso barco. O problema é quando a gente pega o barco para viajar e deixa Jesus para trás. Aí que é o problema. Agora, se Jesus está no barco, vale a pena continuar confiando e descansar nele. Descansar não é ignorar que os problemas não existem, mas é entender, Senhor, na hora certa o Senhor vai agir. É difícil, amados, eu sei disso. Ninguém aqui é hipócrita, não vou falar algo para vocês que fingir que é fácil não é, mas é um exercício diário que a gente tem que fazer. A gente aprende sendo constrangido em amor por ele, mas a gente vai aprendendo. Então, amados, olhando para esse texto, nós aprendemos isso. O final de tudo, eu quero ler com você o capítulo 5, versículo 1. Vamos para fechar essa mensagem? Capítulo 5, versículo 1, o que diz aí? Jesus e os discípulos, o que aconteceu? Chegaram a outra margem. Vamos ler de novo? Jesus e os seus discípulos, o quê? Chegaram a outra margem do mar. Eles concluíram a viagem deles. A palavra se cumpriu. Jesus falou, Jesus zelou, e eles chegaram onde tinham que chegar. Você vai chegar onde você tem que chegar. Só não perca a fé no meio da tempestade. Continua confiando. Se ele puxar a tua orelha no meio da tempestade, como ele puxou a minha essa semana, ele faz, mas ele nos conduz ao final da caminhada. Ele puxa a orelha, mas ele puxa a orelha e nos leva a viver o cumprimento de todas as palavras. Ele cumpre as suas promessas. Você recebe essa mensagem, amém? Vamos colocar de pé?
Gabriel, ele cumpre as suas palavras. Tempestade, olha aí. Tempestade passa. Jesus continua no barco. Vamos orar ao Senhor? Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa palavra nessa manhã. Te louvamos, Senhor, por essa série de mensagens em Marcos que tem nos edificado muito, Senhor. Eu digo especialmente também por mim, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é um Deus todo-poderoso e nós não merecemos nada disso. Mas já que recebemos do Senhor, nós queremos expressar a nossa gratidão. Senhor, obrigado por não desistir de nós. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando os discípulos falaram aquela grande ignorância, porque o coração deles estava desesperado, o Senhor Jesus corrigiu e continuou com eles ali. Senhor, faça isso conosco também. Quando for preciso, corrige a gente, exorte a gente. Senhor, alinha o nosso coração, mas por favor, Senhor, não abandone o nosso barco. Continue ao nosso lado. E principalmente, Senhor, não nos faça também abandonar o barco. Permaneça, Senhor, conosco e nos faça permanecer contigo. Senhor, nós tomamos posse dessa palavra nessa manhã e te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus, toda a igreja diga amém. Glória a Deus. Amados, pode sentar por um minutinho? A gente vai passar para a oferta já, tá? A gente vai passar para a oferta. Eu vou só dar uma palavra para a igreja aqui rapidamente. Amados, hoje, conforme eu anunciei, vocês vão receber aí os envelopes da oferta missionária. Hoje e domingo que vem, nós estamos separando para ofertar para missões. Você vai colocar nesse envelope a oferta que você vai dar para abençoar os trabalhos missionários no norte e nordeste do país e também missionários que trabalham, em outras regiões do Brasil. Nesse envelope, a oferta missionária. Aquilo que você ofertar para a IMEFRE, você deixa fora do envelope, que é para o pessoal da tesouraria saber o que é para a oferta missionária e o que não é. E amados, eu falava aqui na quinta-feira, cada igreja, a oferta missionária é uma oferta que é levantada no Brasil todo. Todas as igrejas metodistas estão levantando essa oferta. E cada igreja tem a sua meta local para atingir, para abençoar a obra do Senhor. A nossa é R$700. Eu creio que nós vamos passar essa meta em nome de Jesus e vamos abençoar a missão com generosidade. Mas muito mais do que bater metas, muito mais do que isso, que a gente possa viver a palavra do Senhor. Hoje nós falamos aqui na escola dominical que viver a igreja do Senhor é algo organizado. O Senhor trabalha com organização. E dentro da organização temos responsabilidades. Eu trago aqui para nós como igreja com o coração muito aberto para todos nós entendermos. Amados, dízimos e ofertas é compromisso. E aí você que nos visita nessa manhã, por favor, não sinta constrangido. Digo para a nossa igreja isso. É um compromisso nosso para que a obra continue avançando. Há despesas na missão, há investimentos que nós estamos fazendo. Inclusive peço que você ore porque estamos para fazer investimentos importantes na vida da nossa igreja. Continue orando e abençoando essa obra. Tudo isso, amados, acontece também por intermédio da obediência e fidelidade dos filhos do Senhor aqui nesse lugar. É nosso dever zelar pela igreja que nós congregamos. Então eu quero convidar você a não abençoar apenas na oferta missionária, mas você também abençoar a sua igreja local. Você que ainda não é dizimista, que quiser começar a sua caminhada como dizimista fiel ao Senhor, você pode procurar o irmão William, o irmão Ronaldo ou o irmão Marcos, pedir o seu envelope e começar a sua caminhada. Pastor, o que eu tenho é tão pouquinho, eu nem sei. Amados, ninguém vai olhar a quantidade que você entrega, a questão não é essa, é um compromisso nosso com Deus. Lembra que eu sempre falo aqui, é proporcionalidade e fidelidade. Cada um dê conforme as suas forças, com regularidade, com compromisso e com alegria. Porque Deus ama quem dá com alegria. Se for para dar também com o coração pesado, coração triste, não faça isso. Mas faça com alegria. Faça com alegria. É nosso compromisso com Deus. E graças a Deus, amados, nós podemos dizer com muita alegria no nosso coração que nós vivemos uma obra séria aqui nesse lugar.
E eu louvo a Deus que o Senhor continue abençoando assim em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé? Você que vai entregar a sua oferta nessa manhã, oferta missionária, ou oferta IMEF, ou dízimo, apresenta ao Senhor. Pastor, eu não trouxe nada nessa manhã. Apresente seu coração, apresenta a sua vida. Nós vamos orar nesse momento consagrando. Mas eu quero convidar nesse primeiro momento a nós orarmos especialmente pelos missionários. Apresente ao Senhor as regiões missionárias. Apresente os missionários. Mesmo que você não conheça, apresente ao Senhor. Tem trabalhos sendo feitos com os ribeirinhos na região amazônica. Temos lá um barco missionário. Tem trabalho sendo feito no Nordeste. Temos trabalhos missionários acontecendo fora do país. Temos trabalhos acontecendo nas divisas com outros países. Que o Senhor abençoe cada trabalho em nome de Jesus. Senhor, nós entregamos a nossa oferta ao Senhor nessa manhã e te pedimos, Senhor, que eles não venham receber apenas os recursos financeiros, mas que eles recebam também, Senhor, a nossa oração. Senhor, libera recursos sobre os missionários, libera recursos sobre a sua obra, abençoa, Senhor, que nada venha faltar, multiplica, Senhor, para que o teu nome seja pregado, anunciado, testemunhado em todos os lugares, onde os teus filhos colocarem a planta dos seus pés. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. Água e vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. 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 Tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Estenda sua mão para cá, vamos agradecer ao Senhor pelas ofertas. Deus, te louvamos nesse lugar. Obrigado, Senhor, por cada irmão, cada irmã que contribuiu, Senhor, para a tua obra nessa manhã. Toma, Senhor, as ofertas, os dízimos. Toma, Senhor, as ofertas missionárias. Toma, Senhor, as ofertas destinadas para a IMEF. Toma todas elas, Senhor. Nós consagramos a Ti e te pedimos. Senhor, continue multiplicando, abençoando. Senhor, que todas as necessidades sejam supridas aqui e em todos os lugares onde a sua obra acontece.
Toma, Senhor, também os nossos lares, que nada venha faltar, Senhor. Toma, Senhor, aqueles que estão desempregados, abra uma porta de emprego. Toma, Senhor, aqueles que estão orando por uma nova oportunidade, por uma promoção. Senhor, toma nas tuas mãos os estagiários, os universitários, os estudantes de uma maneira geral, Senhor. Abençoe o teu povo, que nós possamos viver a prosperidade do Senhor em todo tempo, Deus. Que o Senhor esteja conosco e que a nossa confiança esteja sempre colocada em Ti. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Você pode sentar por um minuto. Aleluia. Já está caminhando para o encerramento do culto nessa manhã. Eu vou pedir uma ajuda, por favor, para o Lucas e para o Isaac. Vou aproveitar que vocês estão aqui. Entrega um cartãozinho desse para cada irmão. Você vai receber aí o cartãozinho da nossa igreja. E esse daí é para você, tá? Você recebeu o mês passado, né? Para você entregar para alguém, esse é para você. Né? Você pode usar como marcador aí na sua Bíblia, você pode usar de repente para evangelizar alguém na rua, isso aí é para você. Amados, nesse cartãozinho tem um QR Code aí que você pode escanear com o seu celular. Se você não souber como faz, você procura alguém aí da igreja, fala, me ajuda a fazer esse negócio aí que o pastor falou aí, esse QR Code aí, esse negócio aí, quero saber como funciona. Porque nesse código aí que tem no cartão, parece um código de barras, você tem acesso a todas as redes sociais da nossa igreja. E eu vou fazer um pedido para você, que você possa seguir as redes sociais da IMEFRE, você possa usá-las também como um meio de evangelizar. Tem também o canal do YouTube da nossa igreja aí. Se inscreva no canal, porque todas as mensagens que vocês recebem aqui aos domingos pela manhã estão lá. Então você pode assistir novamente, você pode mandar para alguém, você pode ser edificado, estudar a palavra. No canal do YouTube tem conteúdo. Tá. Você tem ali também estudos bíblicos que nós gravamos em outros momentos. Então, canal da nossa igreja, graças a Deus, tem bastante conteúdo lá para te ajudar na sua caminhada com Deus. Então, você usa aí no cartão, ó, tem aqui o código, é só você escanear aí com o seu celular que você encontra todas as redes sociais da nossa igreja. Amados, um outro aviso importante também, a juventude da igreja pede para lembrar, você que quiser adquirir a camisa da juventude, é da juventude, mas assim, está sendo preparada por eles, mas é da igreja, né? Então, pastor, eu quero a camisa, como que eu faço? Você vai procurar o Rafael no final do culto, ou o Edgar, ou a Natane, ou a Gabi, e os outros Arthur, a Júlia e a Sabrina, né? Acho que eu não esqueci de ninguém. Você procura algum deles e fala, eu quero a camisa, como que eu posso fazer? O pagamento vai ser dividido em duas partes. A primeira, dia 10 de junho, até dia 10, você vai dar um sinal para que a camisa seja encomendada. E aí depois é 10 de julho, né, Rafael? 10 de julho você vai complementar o seu pagamento e aí você tem a sua camisa. Pastor, eu quero presentear alguém, posso? Claro, claro. A gente só vai precisar pegar o tamanho da camisa que você vai usar e aí você pede aí. Essa semana a gente vai estar colocando, vou pedir para os meninos colocarem lá no grupo da igreja, tem um videozinho apresentando a camisa lá para você poder ver como que ela é. Então a juventude pede para avisar aí para a igreja. Amados, Natane? É barato, brincadeira. A camisa é o quê? R$30, né? 35, falei que era barato, eu não minto aqui não. Infantil 25, aí, crianças também podem pegar a camisa. Tem bodezinho também, né? Tem recém-nascido. Então aí tem a camisa da IMEF. Mas o último aviso importante para fechar e nos despedirmos. Lembrando que junho é um mês especial para nós. Nós teremos no segundo domingo de junho a formatura do curso de imersão bíblica. Não perca essa data, acho que é dia 11, né? Dia 11 de junho, de manhã, nós vamos ter aqui a nossa formatura. Venha participar, né? Sempre um momento de festa, de celebração, uma bênção aqui. E hoje à noite nós vamos encerrar o mês da família
recebendo a última palavra no culto dessa noite sobre esse tema. Nós temos orado pela nossa família, temos colocado diante do Senhor, na torre de oração também, a quinta-feira, 19 horas. Então, venha participar com a gente, vai para casa agora, come aquele almoço abençoado, poderoso, né? Aproveite seu domingo, descansa, cochila, né? Se o teu time jogar 4 horas, assiste, ou dependendo do time, se poupe, mas 19 horas, seja aqui com a gente, que é bênção, em nome de Jesus, amém? Vamos colocar de pé, vamos agradecer ao Senhor, vamos orar, agradecendo a Deus por essa manhã que Ele nos proporcionou. Ah, tá, achei que era outro aviso, eu tinha levantando a mão. Oi. Verdade, obrigado, Denise, verdade. Amados, você que puder, nós precisamos levantar aqui no nosso distrito a arrecadação de macarrão, que vai ser enviado para o trabalho missionário PMDM, que vai acontecer, acho que em julho, eu vou confirmar essa data para vocês. E o nosso distrito de Jacarepaguá está arrecadando macarrão. Então, você que puder, traga 1 quilo aí de macarrão para abençoar também nessa obra que vai ser enviado lá para Padre Miguel. Obrigado, Denise, muito obrigado pela lembrança. Amém, amados? Vamos orar ao Senhor. O irmão Ronaldo apresentou um pedido de oração por um pastor chamado Roberto, que está passando por um momento de enfermidade. É seu cunhado, né, irmão Ronaldo? Amém? Vamos orar pela vida de Roberto, colocando diante do Senhor. Peço oração também pela vida dos meus pais, que em nome de Jesus vão estar aqui. Léo, é a minha vez, lembra que eu falei contigo lá, que meus pais iam vir também? Agora chegou, né? Meu pai e minha mãe estão vindo aí essa semana, que eles chegam em segurança aí, em nome de Jesus, matar a saudade aí também, né? Vamos orar ao Senhor. Deus, te agradecemos por tudo. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu agir na nossa vida. Obrigado, Senhor, por essa manhã maravilhosa aqui nesse lugar. Como é bom, Senhor, estar na Tua presença. Nós oramos a Ti nesse momento te pedindo, grava essas palavras que recebemos, que nós possamos colocar em prática na nossa vida, ouvir e praticar em nome de Jesus. Senhor, nós pedimos também pela vida do pastor Roberto, Senhor. Toma, Senhor, a vida do Teu filho nesse momento. Toma também, Senhor, a igreja que ele pastoreia. Toma a família, Senhor. Todos aqueles que nesse momento estão orando, clamando, Senhor. Manifesta a cura na vida do Teu filho, Senhor, é o que nós te pedimos. Restaura a saúde dele, Senhor. Que nós possamos ter boas notícias sobre o Roberto em nome de Jesus. Toma também a nossa família, Senhor. Toma os meus pais, estarão viajando essa semana. Toma, Senhor, todos os nossos familiares, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe. Senhor, continue abençoando todas as famílias da IMEFRE, Senhor. Nós te pedimos isso. Leva-nos em paz para a nossa casa. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce consolação, comunhão e poder do Espírito Santo de Deus repouse sobre sua vida hoje e permaneça para todos sempre. Todos digam amém. Aplauda ao Senhor.